Olá a todos, meu nome é Felipe Linares. Meu projeto Propagação de Ondas Não Lineares é apoiado pela FAPERJ por meio da Bolsa Cientista de nosso estado. Então, hoje vamos falar sobre a pororoca. Esse é um exemplo de uma onda não linear que em matemática é importante, ¿no?, descrever como a evolução desse tipo de ondas. Então, vamos primeiro mostrar essa foto, né, de uma pororoca aqui no norte do Brasil. E o que é interessante é que esse é o sonho do surfista, né? Você tem uma onda que se propaga por muito tempo, né? É derivado do tupi, que designa estrondo, né? E corresponde a um fenômeno natural, onde acontece o encontro das águas de um rio com o oceano, né? Esse fenômeno se torna mais evidente nas mudanças de fase da Lua, tá? Especialmente na Lua cheia e nova. O processo ocorre quando os níveis das águas oceânicas se elevam e essas invadem a foz do rio. O confronto dessas águas promove o surgimento de grandes ondas que podem atingir até 10 metros de largura e 5 de altura, podendo chegar a uma velocidade que oscila entre 30 e 35 km por hora. Então, no Brasil, esse fenômeno ocorre na foz do rio Amazonas, litoral do estado de Pará, extremo norte do país, e no rio Mearim, estado de Maranhão. O encontro das águas promove um verdadeiro espetáculo, provoca também um rastro de destruição nas margens dos rios, retirando muitas árvores, algumas delas de grande porte. A pororoca é resultado da atração simultânea da Terra com o Sol e a Lua. O fenômeno apresentado nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril possui características particulares. 3 grandes ondas adentram nos canais dos rios, provocando o fenômeno terras caídas, que consiste no desmoronamento de grandes quantidades de terras emersas, ocasionando a morte de animais, plantas e destruição de casas. O fenômeno da pororoca não ocorre somente no Brasil, em muitos países acontece o mesmo, porém com outras denominações. Então, na França acontece na foz dos rios Gironde, Charente e Sena. O fenômeno é chamado de mascarete. Na Inglaterra, ocorre na foz dos rios Tamisa, Severn, Trent e Hughley. Nesse país, recebe o nome de Bore. Em Bangladesh, foz do rio Meghna, o fenômeno é chamado macareo. Na China, desenvolve na foz do rio Yangtze, conhecido pelos chineses de trovão e nomeado pelos ingleses de Geiger. Okay. Então, o primeiro passo para fazer a conexão entre o que estamos observando e o que nós queremos fazer matematicamente é o seguinte, né? Então, temos um perfil, o que nós estamos descrevendo ali é o seguinte: tem um rio, tá certo? E ele está entrando no mar, ok? Então, em algum momento, quando a maré está muito alta, né, ele invade o rio, tá? E produz uma onda que volta nessa direção que está aqui.
tá certo? Então, se nós temos aqui o fundo desse rio, tá? A onda está, que provém agora do mar, do oceano, se movimenta nessa direção. Tá? Então, o que nós gostaríamos de fazer é descrever como é a evolução dessa onda ao longo do tempo. Então, para isso, a gente teria que tem que saber sobre a posição, tá certo? De uma partícula dessa superfície dessa onda e o que acontece ao longo do tempo, tá certo? Então, para isso, a gente teria que ter um certo modelo. Então, especialistas nesse tipo de fenômenos, né, criam um modelo. Em geral, esse modelo se expressa como uma equação diferencial parcial. Okay? Então, nós gostaríamos de ver o que acontece com a propagação da superfície dessa onda. Se cria um modelo, e esse modelo está ligado ou conectado a uma equação diferencial parcial. Essa equação diferencial parcial pode ser linear ou não linear. Tá certo? Então, o que eu faço é analisar a equação diferencial parcial, seja linear ou não linear, e, em particular, um problema onde, inicialmente, nós sabemos o que acontece, e, depois disso, o modelo permite ver como evolui a onda ao longo do tempo. Tá certo? Então, esse problema, em termos de equações diferenciais parciais, é um problema de boa colocação. Tá certo? E o que a gente gostaria sempre é provar que essa equação diferencial parcial tem uma solução, que essa solução é única, e como esse modelo provém de uma situação física, sempre é interessante saber que os dados iniciais, tá, próximos dessa primeira onda, tá, se comportam bem. Tá? Então, a gente não espera que ter um modelo onde você muda a primeira condição e o modelo já não funciona mais. Tá certo? Bom, então esse é o primeiro exemplo, que é a pororoca. Então agora gostaria de mostrar outro exemplo que também tem essas características da pororoca, em certo sentido. Tá? Então, o modelo, em algum momento eu vou contar a história desse modelo, e vocês vão poder ver que demora bastante chegar a um modelo que tenha todas as características do fenômeno que se está estudando. Bom, então, vamos com a seguinte situação. Nos comienzos dos anos 1800, tá? Na cidade de Glasgow, o transporte de carga, né, era feito em canais de águas rasas, né, e funcionava dessa maneira como aparece aqui na foto. Né? Então você tem um barco e ele é puxado por 2 cavalos. Tá? Então, a descrição que faz Scott Russell de seu descobrimento é a seguinte: vem os cavalos puxando o barquinho, né? E de repente os cavalos param, o barco para e aparece uma onda de grande tamanho em frente do barco. Tá certo? Então, Scott Russell era um engenheiro, tá? E ele estava a cavalo e foi, segundo o seu relato, atrás dessa onda com a mesma forma e que durou com essa mesma forma por um tempo longo. Tá? Ele fala que esteve por 2 quilômetros ou algo assim. Tá certo?
Bom, então a história é que ele queria, como sendo engenheiro, modelar essa onda. Ok, então, o que observou Russell? Então, aqui tem os cavalos, tá certo? E quando parou, os cavalos parou o barco, apareceu uma onda na frente. E essa onda se propagou nessa direção. Tá certo? Então, isso é Russell. E, bom, depois que ele observou esse tipo de onda, que não era normal, né, nessa época, né, ele quis modelar. A propagação dessa onda. Bom, então, na época, ele, quando manifestou esse fenômeno, não foi muito bem-vinda a observação, porque na época todo mundo pensava que as ondas tinham que ser como a gente sempre está pensando, né? Ondas desse tipo, e não uma onda que se propaga em uma direção sem ter essas oscilações. Tá certo? Bom, então ele começou, ele propôs um certo modelo, tá? Que foi em 1834. Teve uma segunda proposta de modelo, ele não conseguiu realmente escrever um modelo satisfatório para descrever essa onda, que foi dada por Boussinesq. Isso aqui, vou colocar aqui 1834, 1865, tá certo? Então Boussinesq conseguiu uma aproximação boa, né, desse fenômeno, mas ainda tinha alguns erros. Tá? Finalmente, dois engenheiros holandeses, Korteweg e De Vries, em 1895, conseguiram um modelo que agora leva o nome deles, e na literatura vocês podem ver como a equação KdV. Tá certo? Então vocês podem ver que a observação que fez Russell em 1834 demorou mais de 60 anos em ser formalizada. Tá certo? Então, o que aconteceu com a observação de Russell com esse tipo de ondas e com esse tipo de ondas aqui? Então, o problema sempre é que parâmetros se estão incluindo na modelagem, tá certo? Então, existe um parâmetro, vários parâmetros, que em lugar de ter uma propagação como essa, tem uma propagação como essa. Então, eu vou mostrar no final como aparecem esse tipo de ondas, aparecem mesmo no laboratório, tá certo? E como é que elas se formam. Tá? Então, uma vez que você tem essa equação, né? Que é uma equação diferencial parcial, equação diferencial parcial. Então, ela é não linear. Tá certo? E, bom, depois que isso aconteceu, por todo esse tempo, se descobriu como se modela esse tipo de ondas,
ficou esquecida, né? Essa equação diferencial parcial até os anos 60. Bom, então agora eu gostaria de convencer vocês que linear e não linear são dois mundos completamente diferentes. Então, com esse modelo que nós acabamos de comentar, da equação de KdV, né? Tá? E essa onda que se chama onda solitária, a gente pode observar quando um fenômeno é linear ou não linear. Ok, então, quando nós estamos pensando em linear, tá? Em caso de equações em geral, não? Ou seja, se nós podemos somar duas quantidades, não? Nós podemos separar essas quantidades da mesma maneira. Tá? Em termos de ondas, então, quando é linear, se eu tivesse isso aqui é uma solução, tá certo? E essa aqui é outra solução, tá? Então, linear significa que eu posso apenas colocar essa onda junto com essa onda, somo, tá? E obtenho uma certa onda nova, tá certo? Então, a única coisa que eu fiz foi somar. Né? Então, essa onda aqui, e em algum momento ela se propaga no tempo, né? Em alguma direção, tá certo? Vou colocar aqui. E apenas temos essa. Eu coloquei essa onda, se superpõe e cria uma nova onda. Tá? Então, linear significa isso. Né? E da mesma maneira como eu tenho isso aqui, eu posso extrair essa onda como sendo a soma dessas duas ondas. Tá? Agora, no caso de esse fenômeno que descobriu Russell, né? Dessa onda solitária, ou depois vamos chamar de sólido, o que acontece? Então, eu falei há pouco que o estudo dessa onda ficou escondido até os anos de 1960. Então, teve um grupo de pesquisadores liderado por Kruskal, Garner, Miura, me faltou, tá? Eles estavam fazendo experimentos numéricos, né? Então, eles pegaram a seguinte situação. Então, pega uma solução dessa equação que eu falei, KdV, que nunca escrevi qual era, mas não importa. Tem uma solução como essa, tá certo? Com uma certa velocidade, digamos V1, e tem outra onda com as mesmas características, né? Modelando, são soluções daquela equação diferencial parcial. E ela também tem uma certa velocidade, tá? Que é menor por questões da massa, né? Então, essa massa maior. Bom, então eu falei antes que linear era apenas, eu chegava aqui, sumava isso e criava uma nova onda. O que acontece nesse caso? A onda grande, tá? Tem mais velocidade e em algum momento ela vai atingir a onda pequena, tá certo? Bom, então o que vocês esperam? Bom, então vocês esperam o seguinte, né? Você vai chegar e em algum momento tem um caos aqui, né? Então não se sabe o que está acontecendo aqui no meio, tá certo? E esse pessoal o que observou é o seguinte, que depois que houve esse choque aqui, a onda pequena emergiu atrás da onda grande. Tá certo? Então você começou com duas soluções daquela equação inicial, elas se chocaram e depois do choque aparecem de novo elas duas, tá? Uma atrás da outra, tá certo? Então esse fenômeno aqui é
completamente no linear. Eso no se espera cuando você tem essa situação, não? Sua soma, você teria isso aqui. Se tivessem sido lineares, então teria aparecido uma onda grande aqui e vai embora, né? Mas em lugar disso, aparecem de novo as duas ondas, tá? Mas com essa configuração. A onda grande ultrapassa a onda pequena fica por trás. Tá certo? Isso é o que é chamado agora de soliton, né? E, claro, quando você tem ondas desse tipo, isso é o sonho da comunicação, ter solitons, em lugar de ter ondas como essa que nós temos aqui. Porque se você tem ondas como essa, tá? Então a informação que você leva está aqui, você perde um pouco, está aqui, você perde um pouco, está aqui, você perde um pouco. Enquanto você tem ondas como essa, né? Se você tem uma onda que tem essa configuração aqui, tá certo? Toda a informação que você leva aqui, você vai manter, tá certo? Então, em termos de comunicação, isso é perfeito, né? Porque você perderia pouca informação, tá certo? Então, não só como utilidade matemática, não? Este é um fenômeno matemático muito interessante, tá certo? Se faz pesquisa sobre o comportamento desse tipo de soluções, se estuda o problema de equações diferenciais parciais com comportamento sintótico dessas soluções, e esses tipos de soluções são importantes para determinar como é o comportamento das soluções. Tá? E, por outro lado, como uma ferramenta prática é fenomenal, não? Ou seja, se você pode implementar esse tipo de onda para a comunicação ou outras atividades, tá? Então você está ganhando muito. Okay. Então o espírito do trabalho que eu faço é entender, né? Esse tipo de fenômenos. Eu faço análise de equações diferenciais parciais, tá certo? Não lineares, de tipo dispersivo. Então, ambos os fenômenos que eu apresentei aqui acontecem em medios dispersivos, tá certo? E as equações que modelam esses problemas são equações diferenciais parciais lineares, não lineares, tá? E é um tópico que envolve várias áreas do análise matemática, tá? Você tem a análise, tem equações diferenciais parciais, tem análise harmônica, entre outras áreas que se combinam para obter resultados matemáticos de alto nível. Tá? Então, para encerrar a palestra, eu gostaria de mostrar algumas destas situações para vocês verem que não é apenas um desenho que eu estou fazendo aqui, mas, na verdade, aparecem em laboratórios, não? Como é que estas ondas se podem modelar. Tá certo? Então, vamos concluir a palestra mostrando várias dessas situações. Então, a primeira situação aqui, que eu falei, a onda de Scott-Russell, a gente pode ver. Ela está. Talvez. Ajá. Ela está andando, né? Tem a mesma forma, tá? Ajá. E então tem a segunda, né? Então, nessa segunda se vê aquela história que eu estava mostrando. Aí está. Pegou, bateu, né? Ótimo. Então, ele mostra essa, né? E ainda tem outra ali mesmo, que é ainda mais impressionante que essa, né? Ajá, então, tem essa que está aqui. Ajá, tem esse e essa. Essa primeira, a ver como é. Ajá, então, em duas dimensões, aí vocês podem ver, bateram e continuaram, né?
Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar uma simulação do o que observou Scott Russell e como é que acontece o fenômeno da onda solitária, tá certo? Mas o que interessa é você conseguir apreciar como se formam as ondas e, ao final, aparecem as ondas que nós estamos falando de ondas solitárias ou sólitons. Então, vocês podem observar vários modelos de sólitons nessa página da Universidade Heriot-Watt de Edimburgo. E tem o vídeo inicial da onda pororoca e um vídeo final que vamos a mostrar a continuação. Então, eu gostaria de agradecer sua atenção, tá certo? E obrigado pelo tempo